Olá, esse é o MentoCast, o seu podcast de gestão e assuntos aleatórios. É isso aí. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Alan? Nós somos os hosts do podcast e hoje estamos aqui com Theo Nishimura, especialista em finanças, mangá, videogame e outras coisas, para a gente discutir sobre finanças, gestão financeira. E aí, Thiago, quer começar com alguma coisa? Então, a gente está nessa série de gestão, né? Mas gestão de empresa, né? Eu repito aquilo que eu falei no primeiro. Como que eu vou gerenciar uma empresa se eu não consigo gerenciar a mim mesmo, né? Como eu vou gerenciar o tempo dos outros se eu não consigo gerenciar o meu tempo? O mesmo vale para o dinheiro, né? Como eu vou gerenciar o dinheiro dos outros se eu não consigo gerenciar o meu próprio? Então, por isso que esse assunto, para mim, é super relevante aí para todo mundo envolvido em gestão. Muito bom. Theo, se apresenta pra gente e depois você já pode falar aí como é que você faz para guardar dinheiro. Tá. Antes disso, uma coisa muito importante. O MentoCast é uma série audiovisual com o objetivo de entretenimento e educação. MentoCast não tem um propósito de recomendar compra e venda de ativos. Ouvir este podcast não cria relação comercial, contrato ou qualquer ligação de natureza jurídica ou econômica. Nenhum de nós possui credenciamento à CVM ou qualquer dúvida de natureza econômica, por favor, consulte um analista credenciado. Beleza? Isto não é uma recomendação de investimento, né, Theo? Exatamente. Sim. É um bate-papo entre pessoas legais. É isso aí. Se algo der errado, o problema a habilidade é sua. Bom, todo mundo faz isso, mas nem sei, nunca vi ninguém ser processado, mas vamos lá. Bom, meu nome é Theo Nishimura, eu sou herdeiro do Grupo Jato, né, 112, né? E estou aqui na MentoCast devido a... Bom, a gente tem um histórico de trabalhamos já juntos, aliás, tem alguns trabalhos junto com ele também. A questão assim, vamos falar sobre o quê, né? Ele pediu vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro é um assunto um pouco diferente do meu, porque assim, infelizmente eu nasci no modo easy. É um pouco diferente dos influencers econômicos que tem aí, que o cara nasceu, nasceu na favela, nasceu pobre, aí o cara conseguiu fazer lá, descobriu o segredinho que os ricos não contam, mas assim, o problema é que nasci no modo easy. Mas isso não invalida uma jornada que descobri, né? Então vamos lá, né? É minha jornada. Esse segredo existe, Theo? Olha, eu vou te contar, existe. Vou te contar o segredo, como é que meu avô ficou rico. O meu avô, que para quem não sabe, foi Sonji Nishimura, né? Ele veio pro Brasil mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, né? E o que aconteceu? Ele veio com $100 no bolso. E começou uma empresinha, a consertar tudo, começou a consertar coisas, e como é que na nossa cidade é uma zona rural, ele começou a consertar implementos e a história foi rolando até se tornar uma grande empresa, né? Empresa conceituada no ramo do agronegócio. Mas assim, o segredo do meu avô é o seguinte, bem simples. O segredo do meu avô é o seguinte, não faça dívidas. Na semana passada a gente teve o Borba aqui. O método Borba. Agora, o método Nishimura. Não, é o método do velho Nishimura. Isso aí. É o seguinte, e também, né, o que aconteceu, né? Também, né? Hoje em dia, o que os caras falam, né? Eles falam do bootstrap, né? O que o meu avô fez um bootstrap. O que é? Ele reteu os dividendos, em vez de distribuir e gastar, ele foi reinvestindo na própria empresa, né? Isso também aconteceu. E o velho, não sei como, um velho que mal fala português, só falava japonês, basicamente, ele foi na Alemanha e foi comprar uma sopradora de plástico. Não sei como eu consegui comprar. Era um visionário, né? O velho sabia. Assim, ou teimoso. E bom de contar história, né? Essa história é legal. Não, ele tem boas histórias. É bom de contar, né? Pra convencer lá, é um bom contador de história. Mas, assim, basicamente é isso, né? Ele não fez dívida, ele fez bootstrap, ou seja, ele se reinvestiu no que sabia, investiu
em tecnologia e novos produtos. Basicamente é isso. Esse é o segredo velho. Legal, então tem um segredo aí do... Então, se você evitar dívidas, é um bom caminho, né? E aí, Thiago, para evitar dívida? E aí? E aí? Aí é segurar o dedo nervoso, né? O cartão de crédito, né? Porque a maioria das pessoas... Bom, tem dívida que às vezes, né? São condições que são complicadas, né? Então, para algo que é realmente necessário. Mas o que a gente vê por aí é que muita gente faz dívida com coisas totalmente supérfluas, né? Então, isso daí que o Theo falou, né? Eu acho que outro tema que fala muito é o trabalho duro, né? Então, trabalhar duro, guardar, gastar menos do que gasta e investir no negócio, no que ele sabe fazer, né? É verdade. Então, acho que muita gente quer ficar se mostrando, tal, comprando coisa que não tem, e acaba se enrolando aí com coisas desnecessárias, né? Isso é algo que a gente vê muito, né? A pessoa vai lá, vou falar Casas Bahia, você vai anotando os patrocinadores. Né? Se bem que a gente vai falar mal, né? Tô sentindo, né? Acho que eles não vão. Mas a culpa não é deles, é de quem compra, eles só vendem, né? Então, voltando à cena aqui, né? Hoje é muito comum o cara vai nas Casas Bahia e fala, eu quero comprar televisão. Legal, vai comprar televisão. Aí o cara, mas eu não tenho dinheiro agora. Mas não se preocupe, nós vamos parcelar no crediário em 18 vezes. Isso é praticamente antecipar, depois o Theo disse que concorda, mas é antecipar um realizar, né? Então imagina, ele quer a televisão agora, mas ele não tem o dinheiro. Então ele vai fazer uma dívida, pagar juros, né, durante 18 meses para pagar aquela televisão. E só que esse dinheiro, eu gosto muito de converter tudo que eu ganho, o dinheiro que eu ganho em tempo. Por quê? Porque eu sei, esses 18 meses, se a parcela da televisão é, sei lá, R$100 e a minha hora vale, sei lá, R$30, então eu vou ter que trabalhar aí, quem é bom de matemática? O Thiago é engenheiro, tem que trabalhar 3 horas... 3 e pouquinho. E um pouquinho, certo? Engenheiro arredonda as coisas, né? Vou ter que trabalhar 3 horas por mês para pagar a televisão, ou seja, eu estou perdendo 3 horas de vídeo. Se eu tivesse talvez economizado esse dinheiro, né, eu poderia ter adquirido essa televisão. O que você acha isso, Theo, de antecipar sonhos? Bom, o problema é o seguinte, né? O que o velho do meu velho ensinou, né? Que tá até escrito na Bíblia, não sei aonde, mas fala que dívida é escravidão. Ou seja, você fica preso ao cara a quem você deve e o que acontece, né? Não tem nada errado você parcelar ou você ficar devendo. O problema é que a dívida em si, ela atrapalha oportunidades, por exemplo. Você vai, chegou a oportunidade, eu quero comprar um terreno, mas você não pode porque você não tem o dinheiro guardado. Aquilo que o pessoal fala, né, de custo de oportunidade, né? Se eu tivesse dinheiro, eu aproveitava essa oportunidade, mas você não tem, aí já foi. Esse é um grande problema, né? E, além do mais, assim, muitos brasileiros têm um grande problema, né? Ter mais de 30% da renda em dívidas, né? Aí, que se torna insolvente, né? A pessoa se torna insolvente se você tiver dívida. Que é um risco, né? É um grande risco, você vai dar calote, aí o spread bancário fica mais caro e blá, 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 blá. Então, mas assim, que é importante pro cara que tá com 30%. Pô, vai sofrer muito. Ô Theo, no geral, né, a gente sabe que o brasileiro anda muito endividado, né, tem várias matérias aí, mas como que é no mundo aí? Você que é um cara mais vivo, sempre tá estudando esse assunto, como que funciona nos outros países? Olha... O seguinte, se você dá uma olhada nos Estados Unidos, assim, é absurdo o nível de endividamento, né? É 1 trilhão de cartão de crédito, é 1 trilhão de carro, é 1 trilhão na casa, é 1 trilhão dívida de estudantil. Assim, é muita dívida. Sim, é uma pergunta... Quando que você começa a pagar ela, né? Quando que você está adiando sonhos e está atrapalhando o seu desenvolvimento de carreira, né? Esse é um problema. Interessante, né? Que Estados Unidos é uma nação rica, né? Então a gente tem dívida é problema de quem não tem dinheiro, e a nação mais rica do mundo, ou pelo menos, né, de PIB, essas coisas, a população é extremamente endividada, quer dizer que não é necessariamente uma questão de quanto você ganha, mas talvez de quanto você gaste, né?
Esse é o grande problema. É isso mesmo. Eu vi um caso, né, de um americano, né, tava conversando e é bem claro assim, né, eles não compram o bem, eu vou comprar um carro, não. Ele pega o carro de $200 por mês e troca no carro de $300 por mês. Ele só tá preocupado com a dívida. Ele pega uma casa que é hipotecada, que ele paga, sei lá, $1.000 por mês, ele troca por uma casa de $1.500 por mês. Então, qualquer promoção que ele recebe no trabalho, no emprego, ele acaba mudando. E o brasileiro, eu acho que está indo para esse caminho. Uhum. Como podemos mudar isso? Isso é uma questão Mentorcast. até cultural, né? Sim. Sim, a gente fala... Até as empresas do Brasil, né? A gente fala, quer dizer... Até as empresas do Brasil têm problema de orçamento, né? Eu dei uma olhada lá e fiquei meio abismado. 30% basicamente das empresas no Brasil, de acordo com o Sebrae, elas morrem dentro de 5 anos. Ou seja, você corta 1/3 das empresas porque a maioria é problema de caixa, problema de o cara não sabe do negócio e outros problemas, mas geralmente problema de caixa. Como é que o cara gera o caixa? Então, dívida, né? Uhum. Então é uma questão assim, sabe gerar o caixa direitinho? Para onde vai, para onde vem? Isso é tão importante tanto para uma pessoa, como uma empresa, como uma pessoa, né? Legal. Primeiro mandamento, evitar dívidas. Segundo mandamento, gerar caixa. Gerar caixa. Para oportunidade. Fica a dica aí, pessoal. Não é recomendação, mas fica a dica. Uma dica. Uma dica. Muito bom, hein? Pô, verdade. Essa questão do caixa, né? Eu fico pensando o brasileiro comum, né? Assim, ele trabalha e no final ele tem a renda dele comprometida lá, como o Theo comentou aí, 30% em dívida, deve sobrar 10% para fazer para lazer, o restante ele vai gastar com aluguel, alimentação, os custos de vida dele. Ou seja, não sobra dinheiro para ele guardar, né? Para ele fazer o poupança. E aí eu queria jogar um assunto, né? Como é que esse cara faz para aumentar a renda dele, né? Porque eu acho que a primeira coisa de financiamento, a gente consegue evitar dívidas, consegue gerar caixa. Para gerar caixa, a gente precisa aumentar a renda, ganhar mais. O que vocês acham disso? Faz sentido? Bom, faz sentido, mas a questão é a seguinte, o maior o seu maior poder que o trabalhador tem é o próprio salário, né? Ele, sei lá, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele vai ter tipo uma pazinha, né, de jardim. Exato. Se um cara que ganha 20 salários mínimos, ele tem um trator, né? Como é que ele sai do buraco? Tem gente que vai sair do buraco com uma pazinha mesmo. Que é difícil, muito difícil. Por quê? O cara vai ter que fazer o seu Zé Continha, né? Tipo o Július do Todo Mundo Cris. Mas é verdade. Porque o Július fazia as continhas? Porque os caras estavam apertados, né? O cara estava quebrado, o cara estava tentando se manter... não ficar insolvente, né? Entendi. Entendi. E Thiago, para ganhar mais, quais seriam as técnicas aí para o cara empreender? Porque no final é isso que vai sobrar, né? Ou ele faz um bico à noite de garçom. Pois é. É complicado. O pessoal às vezes foca muito em gastar menos. E é claro, né, a gente fala aqui, tem muito gasto supérfluo, tem muita gente que entra em dívida por bobagem. Mas quem ganha realmente pouco, tem gente que não é uma questão de escolha. A pessoa realmente não tem renda suficiente. E aí não dá para pegar alguém, às vezes sem formação, sem nada, vire um empreendedor, né? Você, poxa, aí é judiar da pessoa, né? Aí não dá certo. Mas o fato é que salário você tem muito pouco controle sobre o que você ganha, né? E é uma coisa de longo prazo para você crescer. Difícil, né? Então, e agora, mesmo aumentando o salário, mesmo aumentando, querendo empreender, sem estudo, sem conhecimento, sem ajuda de pessoas, sem tomar algumas posições na vida, né? É difícil, porque mesmo em empreender, no começo, é aquilo, para o negócio dar certo, você tem que reinvestir aquilo que você ganha. Então, não é assim, da noite pro dia, né? Então, às vezes, você tem que ter um emprego para se manter, enquanto isso você está empreendendo, começa economizando, depois você está investindo, né? Acho que são
são várias fórmulas, né? É difícil, né? Depende muito de onde você parte, né? Da onde você sai. Agora, claro, tem gente que, tem estudo, tem condição, tem bom emprego, bom salário, e mesmo assim tá atolado em dívida e não sai desse lamaçal. Ou seja, essa pessoa tem uma reta escavadeira, mas tá usando, né? Usando a analogia do Theo, tá usando para se enterrar, não para sair do buraco. Tá cavando o buraco mais fundo, né? Em vez de sair dele, né? Tá cavando no poço, no pântano, né? Tá cavando no pântano, né? Tá se afundando, né? Eu não gosto de fórmula mágica, né? Tem gente que fala tal. Mas é aquilo, cara, é muito trabalho, né? Eu tenho o exemplo lá do, como chama? Rapaz que ficou famoso lá, dando exemplo da água, né? Vai lá, acorda, pega uma água... o Chester, né? O Chester, por R$1, vende por 2, faz isso uma semana, você juntou R$100, na segunda você juntou 200, na terceira... Né? Errado não tá, né? Errado não tá, mas exige um sacrifício, exige disciplina, exige... Acho que essas coisas que não tem jeito, né? Sem disciplina, sem esforço, sem... não tem fórmula mágica, né? Eu concordo em partes com algumas coisas. O que eu enxergo assim, aquele cara que ganha um salário mínimo, ele precisa urgentemente arrumar um jeito de ganhar mais. Não tem... ele pode ganhar mais evoluindo no emprego, né, fazendo um curso, estudando no YouTube, mudando de carreira, ou ele pode arrumar outras maneiras para ganhar mais, né, que sejam lícitas, tá, gente? Por exemplo, você citou aí o caso do Rick Chester lá, da água, né? Mas pode ser coisa mais simples, né? Passear com um cachorro, alguma coisa assim. Só que ele precisa ter um conhecimento, né, que é a questão do ativo e do passivo, né? Eu gosto muito dessa história. Não sei se vocês conhecem aquele... Vou falar de livro de novo. Desculpa. Não, mas fala o livro. Tem o pai rico, pai pobre, né? Já viu aquela história? Sim. E ali a grande regra é essa questão, né? Do passivo e o ativo, né? Qual que é a diferença do rico? Como o Theo citou no começo. Por que o Nishimura... O Nishimura original? O velho Nishimura. Vou pedir licença para poder usar essa... Pode falar o velho. O velho Nishimura... Ele foi bem, né? Porque o Theo já falou, ele guardava dividendo, o que ele recebia de lucro ele reinvestia. Ou seja, gastava o que ganhava, ele não gastava o que ganhava. Ele sempre fazia poupança e reinvestia. E é a mesma coisa, né? A mentalidade do rico, ele sempre transforma tudo em ativo. Por exemplo, e depois esse ativo que vai fazer pagar os passivos dele. Hoje você vê um rico numa BMW, na verdade as ações que ele tem da empresa, o café que ele vende, alguma coisa que ele tem, está produzindo para pagar aquela BMW. O pobre é diferente, ele vai lá no banco, financiamento 120 meses, 120 parcelinhas e anda de BMW. E aquilo, ele tá... E a palavra da escravidão é assim, porque a gente tá num país que praticamente metade do que você ganha vira imposto, direto ou indiretamente. Exato. Aí então 50% do que o cara ganha já é imposto. Aí outro 30% é dívida. Então ele trabalha 80% pro governo e pro banco, né? Pela premissa, né? O do governo não dá pra se livrar, mas pelo menos os 30 dá, né? Então... Não, mas mesmo do governo dá, porque quem investe acaba pagando... Aliás, a gente não vai falar disso, mas né, você acaba pagando menos licitamente, né? Proporcionalmente ao seu ganho, né? Né? Quando você faz bons investimentos, investe em ativo, você acaba até pagando menos do que... Entendi. Ó, deixa eu só um minuto. Eu sou o cara, ganhei um salário mínimo, comecei a vender pão, tô lucrando dinheirinho, Theo, eu quero investir e diversificar. O que eu devo fazer? Bom, mas você tem que comprar um forno melhor, fazer um pão melhor. Legal, posso reinvestir no meu... assim, contando uma bem interessante no trabalho. Até meme, né? Se você for para certos fóruns, né? Falar, não, para eu ganhar dinheiro, eu vou vender bolo no pote, né? Cara, duro que assim, um cara do trabalho tava vendendo bolo no pote. O bolo era uma delícia, não era verdade? Fala que não é verdade. É muito bom o bolo. E assim, ele conseguiu pagar... Era operação, né? Um investimento. Ele conseguiu fazer... Deu retorno. Deu um retorno muito bom. Assim, mas o problema é que você tem que ser bom nisso. Não adianta você ser ruim em cozinhar e tentar fazer um bolo de pote. Tiago, nesse podcast tem pessoas avançadas de finanças e pessoas legais. Então explica pra gente aí, payback, ROI. Payback. Momento glossário. Oh my God. Payback é o que você recebe de volta é o tempo que leva para você receber de volta o valor investido.
retorno sobre investimento. Aí, né? Vamos ver se minhas aulas de MBA, se eu lembro alguma coisa, né? É o quanto de retorno, né? Ou seja, se você investiu 1.000, né? Vamos dar exemplo mais prático, né? Investiu 1.000, ganhou 2.000, você teve 1.000 de retorno, né? Ou seja, perfeito. Retornou 1.000, é isso, né? E o payback é quanto tempo isso leva, né? Porque se levar 100 anos para isso também não adianta. Você precisa ter um payback rápido, né? Quanto tempo leva para você retornar aquilo que você investiu? Perfeito. Muito obrigado. Momento glossário. Aê. Fica no corte depois, hein? Ouviu, Ian? Então, vamos nos recompor aqui a nossa mesa. Então, legal. Então, o cara conseguiu ali, gerou algum caixa, né? Tá indo. E aí eu tenho um conceito legal, que é um assunto que eu queria trazer aqui, que é a questão da reserva de emergência, né? Eu acho que toda pessoa, antes até de começar a investir, primeira coisa é sair das dívidas. Tem que pagar as dívidas. Isso é o... Porque senão, imagina, você vai andar uma maratona e você... Eu e o Thiago, a gente vai correr ali os 100 metros, né? Mentira, 2 gordos, mas faz de conta. Eu tava imaginando a cena, mas tudo bem. Modo gráfico, né? Aí a gente vai correr 100 metros. Só que aí eu começo a correr 30 metros atrás dele. Ou seja, ele tem uma vantagem enorme, né? Porque ele está sem dívida ali, ele vai andar. Eu preciso andar ainda 50 metros para depois começar. E essa é a questão da dívida, né? Então, sair da dívida. Outra coisa que eu falo da reserva, montar a reserva de emergência, ele precisa ter um dinheiro que vai manter as contas dele. Para ele ter uma cabeça mais livre para empreender, para fazer outras coisas, para gerar mais ativos, né? O que vocês acham? Qual que é o tempo de reserva de emergência que uma pessoa normal deveria ter? 1 mês, 2 meses, 1 ano? O que vocês acham disso? Sei lá, acho que no Brasil, né, que é tudo tão imprevisível, é bom você ter uns 6 meses aí. 6 meses. Acho que seria um bom número. Legal. Olha, atualmente eu tenho um ano, mas é o seguinte, eu olhei essa pandemia e falei, putz, tem que botar 3, meu. 3 anos. Tem que botar 3, porque assim, pandemia... A possibilidade de mercado ficar irracional é maior, ele tem mais tempo do que você ter liquidez, né? Uhum. Interessante, né? A reserva de emergência, no meu ponto de vista, ela é sempre relacionada aos gastos. Então, a pessoa soma os gastos dela mensal, né? E aí ela vai multiplicar. Uhum. E isso de acordo com os meses. O Theo já foi bem conservador, 3 anos, né? E o Thiago, 6 meses, né? Eu tô no meio termo, acho que uns 8 meses, 1 ano, né? E é interessante que quando uma... Não, você perguntou quanto você acha que as pessoas devem ter, né? Não quantos vocês têm. Colocar um padrão de 3 anos para todo mundo, eu não sei se todo mundo consegue, né? Mas 6 meses acho que é o mínimo, né? Para dar uma pequena segurança, né? Assim... tempo de arrumar um emprego, um tempo de se realocar. Sim, todo mundo concorda que tem que ser entre 6 a 1 ano, mas assim, deu olhando gente realmente conhecido que passou o pão que a diabo amassou devido à pandemia, né? Tinha negócio, o negócio fechou. Tem uma sobrinha, a gente consegue. Mas o problema é que a pandemia durou tá durando quase 3 anos. Então, por isso que eu falo 3, assim, porque eu pensava, 1 ano é bastante, né? Falei, poxa, é um gazilhão de dinheiro, tá sentado lá no CDI fazendo nada. Mas, assim, entendo que isso aqui é para liquidez. Isso é importante. É caixa. Você voltou pro caixa. Isso é importante. O Thiago, comentando um pouquinho o que o Theo falou, né? Aonde que a gente colocaria a reserva de emergência? O que você acha aí? Reserva de emergência o nome diz. Eu acho que tem que ser em algum investimento, né? Não vai deixar parado, né? Porque existe uma coisa chamada inflação, né? Que isso não precisa de glossário, que o brasileiro sabe muito bem que é isso, né? que a cada mês teu dinheiro vale menos, né? Então você tem que pôr no investimento para pelo menos tentar bater essa inflação. Mas tem que ser um investimento que você tem liquidez, né? Então, glossário, o que é liquidez? Você pode tirar a qualquer momento. Preciso hoje o dinheiro. Você vai lá no banco, tá na sua conta hoje. Né? Não é um dinheiro que oscila. E algo conservador, né? que não oscila muito. Porque você está fazendo aquilo como uma segurança, como um colchão, para te evitar que você entre em novas dívidas. Machuquei a perna, quem é profissional liberal, né? Fiquei sem poder trabalhar um tempo, bati um carro, aconteceu alguma coisa, você tem um dinheiro para tirar, né, e gastar e não entrar em dívida, né? Então, esse dinheiro tem que estar ali
numa aplicação de fácil acesso, né? Você tira rapidinho. Entendi. Então essa é a reserva de emergência. Essa é a reserva de emergência. O dinheiro tem que estar lá. E o problema, assim, que no começo, né, modo sardinha, né? Os anos de sardinha. Ainda tô nos meus anos de sardinha ainda. Vamos lá. Nos meus anos de sardinha lá, quando deu aquele break, né? Qual dos? Durante aquele tempo. O circuit break, agora da pandemia? Não, é o... 2008? 2008, o primeiro da... 2008, que deu um circuit, deu um 7, né? Foi a bolha imobiliária, né? Foi. 2008, é. Cara, eu fiz a besteira de pegar a reserva de emergência, assim, pô, oportunidade aqui, né? Tá brecando 7 vezes aqui. Eu fui retardado, idiota, o suficiente de pegar e gastar esse reserva de emergência. Graças a Deus não aconteceu nada, mas assim, não recomendo reserva de emergência para emergência. Guarda esse dinheiro para fazer besteira. Eu fui burro, assim, não seja como eu, burro de pegar eu vendi meu salva-vidas para comprar um remo. Não. Não façam isso, crianças. Legal. Muito bom. E essa questão da reserva de emergência, né? Onde é que a gente deixa, né? O Thiago citou bem, né? Tem que ser uma aplicação com alta liquidez. Só que essa aplicação a gente tem que ganhar um pouquinho da inflação ou tem que ser igual à inflação? Ganhar um pouquinho, né? Ganhar um pouquinho, né? Pouquinho, né? Se possível, sempre ganhar um pouquinho, né? E não sei se vocês viram, mas a taxa Selic, né? Totalmente previsível, já estava anunciado. E foi para 11,5, segundo o nosso especialista financeiro. Assessores. Hoje estamos com 2 assessores aqui. Então, 11,5%. Ou seja, a inflação no Brasil... Eu vi um dado hoje da inflação da carne, que já está em alguns cortes, 20%. Mas a inflação média aí tem 10 e pouquinho, né? É isso, né, Ian? Então tá bom, muito obrigado aí. Vamos à enciclopédia. Em 10%, ou seja, a gente tem que achar um rendimento, um investimento que tenha alta liquidez, como o Thiago explicou, que chegue nesse nível aí da inflação. Senão seu dinheiro vai estar desvalorizando, né? Alta liquidez, baixo risco e que ganhe um pouquinho acima da inflação. Legal. E que você possa pegar de uma hora para outra. Porque assim, se você pega lá o CDI que vale blá 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 lá no banco X, aí você vê na letrinha bem pequenininha. Tem que ficar 5 anos. Aí já não é emergência. Aí já não é emergência. Aí você está tentando... É verdade. Aí já é um investimento somente de renda fixa, né? Dando o exemplo aí do colete salva-vidas, né? Você tá afundando, olha, o colete se inflará daqui a 2 horas, né? E o barco afundando. Não, precisa dar agora, né? Muito bom. Muito bom. Eu tenho um outro questionamento legal. Então o cara concluiu a reserva de emergência, ganhou um extra e agora ele saiu das dívidas, fez a reserva de emergência lá, 3 anos ou 6 meses do salário, do gasto dele. E depois disso ele falou, agora eu vou investir. E a gente está no Brasil, país estável. Isso, previsível. Eu vi uma entrevista do Paulo Guedes há uns dias atrás, né? E ele falou que o Brasil tem chances de virar a Venezuela, né? Não um problema com a Venezuela, mas a gente sabe que a economia lá foi pro buraco, né? E aí vem como é que a gente consegue proteger o nosso dinheiro disso? O que você acha, Theo? O que daria para fazer aí para se proteger um pouco das crises? Bom, uma coisa é a seguinte, né? Você tenta se proteger de muitas coisas, mas não dá para se proteger do governo. Assim, a questão é a seguinte, né? Eu estava olhando sobre cripto, estava estudando um pouco sobre cripto, e eu comecei a observar o que está acontecendo no Canadá, né? Lá, o governo começou a confiscar moeda cripto que os caras estavam usando lá para fazer protesto, né? O protesto dos caminhoneiros. O governo pegou e fez chunk, né? O problema é que o governo tem essa monopólio de violência econômica, né? Eu nunca me esqueço porque, assim, eu era moleque na época, mas eu me lembro. Plano Collor. Vamos lá, né? Meu Deus.
Eu era moleque, mas eu me lembro. O governo chegou, pegou todo o dinheiro que tinha em poupança, em conta corrente e deixou lá, sabe, 100 mil cruzeiros lá, para todo mundo, inclusive empresas. Muita empresa quebrou. Muita empresa boa do Brasil quebrou. Então, assim, isso é uma violência econômica. Né? Assim como no Canadá, é uma violência econômica. Vou apostar em ouro. Tá certo que nos Estados Unidos os caras já confiscou ouro das pessoas. Né? Como é que a gente se protege? Não sei. Se proteger de governo é problemático. Porque, assim, aí envolve o que muitas grandes empresas fazem, né? Pega, joga dinheiro em Ilhas Caimã, e daí Ilhas Caimã vai para o outro lado, do outro lado vai para o outro. E, assim, isso parece meio... Isso começa a ficar meio suspeito, né? Entendi. É assim, eu tenho não tenho contas na Ilha Caimã. Isso é um exemplo. Viu? Criança, exemplo. Faz de conta que o Thiago resolve se proteger do Brasil e resolve fazer uma continha na Ilha Caimã. Tudo 100% legal. Também não tenho, tá, gente? É um exemplo. Hipotético. E patético, né? E aí? Né? Assim, governo, assim, muito, assim, durante os barões da cocaína, por exemplo, lá o Pablo Escobar, o cara fez uma continha lá no banco. O banco da Ilhas Caimã. E o que aconteceu? Ilhas Caimã pegou e confiscou dinheiro. Então, assim, como é que a gente se defende de governos? O problema é que você não consegue. Entendi. Esse é um problema. Assim, o grande problema do Brasil é que o governo brasileiro quer sempre mais um pouquinho. Né? Tava quase passando aquele... Lembra da... Como é que é? Dos dividendos? Eles estavam querendo cobrar... Taxar os dividendos. Taxar os dividendos. Né? Assim, a única coisa que o Brasil não tem taxa ainda é isso eles querem. Não estou sendo contra o governo brasileiro, mas assim, estou sendo crítico. Eu acho que é interessante esse movimento que teve, né? E eu acho que é importante, né? Eu acredito, eu estou gostando muito da história de criptomoeda, né? Porque você acaba tirando o país do teu dinheiro, né? Hoje você compra em real, o real está naquela disputa, agora está valorizando frente ao dólar, mas porque está tendo uma guerra, tá um mundo caótico, né? E quando a gente investe em alguma coisa que é descentralizada, uma criptomoeda, por exemplo, você está tirando um pouquinho do país do teu dinheiro, né? Não é tirar o dinheiro do país. Nem quando vou investir em dólar, então vou lá, compro ações nos Estados Unidos, estou investindo em dólar, ou compro alguma coisa na Europa e estou investindo em euro. Uhum. Mas mesmo assim ainda você está amarrado com a economia. Quando você compra uma cripto, você tirou o país do dinheiro. Qual que é o problema? O país está doido para ir lá e colocar a mão nesse dinheiro de algum jeito, né? Então no Brasil saiu agora a norma do imposto de renda, eles estão é uma das regras, você tem que declarar a cripto que você tem, certo? E o Canadá também acabou tomando essas ações, né? Acabando o confisco, né? Então acho que mesmo assim daqui a pouco a gente vai ter que ter alguma coisa que a gente consiga guardar, né? Ter posse, pode ser uma criptomoeda com uma carteira fixa, ou pode ser alguma coisa para a gente não contar para o governo, esperando a reserva de emergência. Viu, gente? É hipotético, eu não faço nada disso. E vocês falaram hipotético, também tinha que falar. Tem que falar, né? Senão o pessoal vai achar que a gente está... né? O pessoal vai achar que a gente está desviando o dinheiro. Mas é um jeito, sim, acho que é interessante. Então, mas a gente acabou desviando aí do assunto, né? Assuntos aleatórios. Bom, como se proteger, na verdade, desse cenário extremamente caótico, né, que a gente vive. Bom, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Vai lá. Coloca um pouco de ação, ouro, cripto, sei lá, poupança. Não sei. Isso é uma coisa, legal, né? Você legal. não arrisca tudo num lugar só. Acho que quando o pessoal fala de evitar risco, né? Não tem como, é minimizar, né? Porque no final das contas, o governo, acho que a única maneira que você tem que fazer é não votar em gente louca, né? Então, né? É isso, não votar em gente maluca que vai fazer besteira, né?
Então é o primeiro passo, né? Né? Não votar em gente que vai querer roubar o seu dinheiro é uma boa coisa que você faz para se proteger. Olha, né? Olha, segundo episódio a gente... Mas tirando isso, mas mesmo assim você não tem controle. Então acho que diversificar é a segunda coisa que dá para fazer. Olha, estamos no segundo episódio, já tá começando a ficar muito radical as coisas. Não tô Vamos falando trocar o nome que... para o antagonista. Brincadeira. Não cita não. Não, eu não tô falando. Eu estou falando que evitar votar em louco né, é uma boa medida, né? Boa medida. E em quem quer te roubar também, né? Então, evitar votar nesses dois tipos de pessoas já ajuda, né? Já ajuda. Mas, como eu falei, a gente não tem controle, né? Tem que diversificar. Diversificar, acho que é um dos pontos aí, para anotar. O pessoal que tá anotando aí, né? O Alan tá contando aí as dicas, quais foram? Vamos acho lá. que esse é 3, né? Até agora. Essa é a dica 3, né? Diversificar. Primeira dica do método Nishimura, né? Evitar dívidas. Segunda dica, fazer caixa. Terceira dica, diversificar. Investimentos. Diversificar os investimentos. Diversificar os investimentos. Aí o Theo falou muito bem, né? Da questão da cesta. E aí ele já falou, basicão, né? Porque não é tão básico assim, mas tem caixa, né? Renda fixa, renda variável. E dentro de renda variável você tem os outros investimentos, que é ações, fundos imobiliários, o que mais tem renda variável? Em negócios, ETFs e tudo mais. ETF, glossário precisa? É bom, vai explicar glossário, Theo. Exchange Trade Funds, ou seja, é uma renda variável que geralmente ele segue uma... Bom, aí é o problema... Segue um índice, Aí o problema é que eu queria não falar sobre índice, porque senão vou ter que... Glossário do glossário, né? O que é um índice, né? Índice é um conjunto de empresas. Pronto. Bom, assim, mas o ETF é um conjunto de ações que o cara faz e fecha para você, né? Aí você compra uma parte desse grupo desse bolo de empresas. Ah, legal. Já é um investimento diversificado. Você já investe em alguma coisa que já está diversificado. Perfeito. É um jeito de diversificar, né? Aí, para quem não conhece algum índice, posso falar aqui algum índice? Olha, seria melhor se não falasse. Tá, então tem um índice chamado SP500, que é as maiores empresas americanas. É um jeito de você investir nos Estados Unidos. Pois é. Certo? Aí você tem que ver qual que é o índice lá na sua corretora. Então. Um dia a gente vai ter patrocínio de corretora, a gente fala. Vixe. E é interessante isso, então é um jeito de diversificar, né? O que mais a gente pode fazer para diversificar? A gente pode comprar fundos imobiliários, por exemplo, né? E aí em fundos imobiliários, sei lá, para avaliar um fundo imobiliário, Theo, você tem alguma dica pra gente? Você tem fundo imobiliário hoje, Theo? Tem uma cacetada. Então, como seria uma dica aí pra gente... Como é que você faz para escolher um fundo, avaliar um fundo imobiliário? Olha, assim, por que eu escolho um fundo imobiliário, né? Porque, eu dou uma olhada no negócio. Eu consigo entender esse negócio dele? Consigo. O que o cara faz? O cara tem um centro de distribuição X que tem um monte de empresas que usam. Ok, eu vou pegar, eu compro desse. Uhum. Vejo assim, quem que são essas empresas? É empresa famosa? É empresa boa? Assim, aí o nosso querido usuário vai ter que aprender a ler balancete e ler esqueci o nome do negócio. Um relatório de investimento lá? Demonstrativo. Não é balancete, Beleza. Então, tá lá. Google. Procura no Google, gente. Ler balancete, relatório gerencial, você vai ter que aprender a entender o que significa cada coisa, né? Aí o problema é quanto você quer arriscar nisso, né? Vai lá, né? Assim, tem gente que, por exemplo, eu peguei o meu amigo, tem um amigo lá, falei, o que você tem me dá a sua listinha de FIIs. Eu dei a listinha de FIIs, né? Eu tô até hoje com minha listinha de FIIs e o meu amigo não conseguiu aguentar a variação que deu durante esses 2 últimos anos. Entendi, aí ele vendeu. Vendeu tudo na baixa, coitado. Ele perdeu dinheiro. Uhum. Então, assim, o problema, assim, eu aguento o meu... É porque eu tenho vou falar.
uma tolerância a risco. Essa é a minha estratégia. Você copiar a estratégia de caras grandes, tipo Warren Buffett. Vou comprar todos os ativos que o Warren Buffett compra. O problema é o seguinte, né? O velho aguenta. Você vai aguentar a oscilação do mercado? Né? Mas aí me dá uma outra questão, uma outra pergunta, né? Que muitas vezes o pessoal fala de investimento e às vezes pensa muito no curto prazo, né? Então essa questão do prazo, acho que é um fator importante, né? Porque geralmente as oscilações, claro, né, são mais expressivas no curto prazo. O longo prazo tem oscilação, mas tende a ser algo mais um pouco mais estável, né? Então tem uma questão aí desse tipo do tipo de perfil de investimento, né? Se é de curto ou longo prazo, né? E aí, como você balanceia isso? É a estratégia da pessoa, né? Varia. O que você quer fazer? É para 20 anos? É para aposentadoria? Então, assim, não dá para dar uma estratégia feita para a pessoa, porque o que a pessoa quer, né? O que ela quer? Por exemplo, a minha estratégia é simples. Isso aqui vai ser minha aposentadoria. Porque eu vi lá em 2015, lembra na Grécia? Uhum. Que tinha aquele velhinho lá chorando porque ele não conseguia sacar dinheiro porque o banco não deixou. Uhum. Eu olhei, fiquei revoltado, falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque esse negócio tá meio parecido. Será que vai acontecer no Brasil? Tomara que não, mas assim, eu resolvi fazer alguma coisa. É interessante, né? Muitas vezes a gente está falando de gestão financeira, né? Mas no final a gente imagina um dia se aposentar, como o Theo falou. E tem um assunto interessante, né? Assim, como é que eu faço a poupança para aposentadoria, né? E no Brasil, eles falam, é muito arriscado você investir em ações, investir em fundo imobiliário, investir em dólar. Eu acho que o arriscado mesmo é você recolher o INSS todo mês e torcer para daqui 30 anos receber um salário mínimo tendo guardado, sei lá, quantos R$1.000. Não é meio um absurdo isso, essa previdência? Eu acho que é o maior esquema de pirâmide legalizado do mundo. Brincadeira, só uma hipótese. Mas e aí, Thiago, para aposentadoria? Então, a gente pode investir para várias coisas. Estou falando de gestão financeira, né? Uhum. O Theo tocou esse assunto, eu acho interessante a gente comentar. Além de aposentadoria, para que mais a gente poderia guardar dinheiro, né? A aposentadoria é mais longo prazo. Você pode investir para ter liberdade financeira, para ter independência, para não... no fundo, tudo é uma questão de você não depender... se você tem... Sim, porque o patrimônio também te gera dividendo. Então, dependendo do tipo de investimento que você faz, você pode ter dividendos. E esses dividendos se tornam uma fonte de renda. Claro que no começo, aí vai dar estratégia. Acho que o Theo, ele falou um pouco sobre perfil de investimento em relação à tolerância a risco e também em estratégia de investimento. Isso é muito personalizado. Mas eu acho que uma das coisas que todo mundo busca como segurança, né? Porque, claro, 100% seguro nada é. Investir é arriscado. Como você falou, e confiar na poupança é o quê? Confiar na aposentadoria do governo é o quê? Então, tudo tem seu risco, né? E você ter uma renda passiva, né? O que é renda passiva? Aquilo que você ganha sem ter que trabalhar. Você está lá dormindo, está rendendo. Né? Te dá uma segurança em relação a você não... Se perder o emprego, acontecer alguma coisa, você não só tem uma reserva de caixa que você pode gastar, mas você tem uma renda para você se manter, mesmo sem precisar trabalhar. Né? Então, acho que esse é um objetivo que muita gente tem, inclusive, né? Buscar uma renda passiva. E, né, aí deixar um patrimônio para filho, deixar um legado para a família, enfim, tem vários objetivos. Né? E essa renda vai vindo dos patrimônios, vai vindo do patrimônio, dos investimentos. Né? Vai vindo dos dividendos, né? Entendi. Pô, legal. E é interessante, tem uma estratégia para selecionar a ação, né? Tem dois métodos, não sei se vocês conhecem o Warren Buffett, né? Um dos maiores investidores de todos os tempos, está com 90 e... quantos anos? Nem sei. Basicamente. 80, vamos falar que ele está novinho, está com 85 anos. E ele, no começo da carreira dele, né, como investidor, ele tinha uma estratégia que chamava bituca do charuto, né? A última não sei se vocês já viram no charuto, tem a bituca que a pessoa dá aquela última baforada, né? E aí ele sempre teve essa estratégia de procurar empresas
que seriam grandes oportunidades, né? Então ele achava lá pegar uma empresa, sei lá, General Electric, por exemplo. Não é recomendação, tá? E aí ele ia lá, essa empresa tá para quebrar. Ele ia lá e pegava ela, vendia os ativos, fazia alguma coisa, ou pegava a ação ali no fim e vendia um pouquinho mais alto. Conseguia dar a última baforada até aquela empresa falir, ou quebrar, ou ele dissolver aquela empresa. Depois de um tempo ele percebeu que aquilo não era a melhor maneira dele selecionar bons ativos, né, boas ações para fazer poupança, aposentadoria. E aí ele arrumou um sócio, que é o Charles Mung, que esse também é um pouquinho mais velho que ele, mas esse cara ele fala assim, é muito melhor você comprar bons negócios a preços justos do que você comprar negócios meia boca. Ativos médios. Não, repete aí, Theo, me ajuda. Ativos médios a preço bom. Ativos médios a preços bons, né? Nesse momento o Armanis começou a colocar muitas empresas boas, né? Coca-Cola, McDonald's, praticamente muitas empresas interessantes, Wells Fargo, né? Várias empresas americanas aí na sua carteira. E isso fez ele se tornar um bilionário ali no longo prazo, né? Ao longo prazo. Quando a gente fala em investimento, o tempo é o principal fator, né? Que a gente está falando uma forma de juros compostos, né? E aí a minha conversa com vocês é tentar introduzir essa questão do tempo. O que vocês acham dessa mentalidade de curto prazo, né, contra a mentalidade de longo prazo, quando a gente fala de investimento? Bom, a maioria das empresas atualmente que eu vejo, elas são focadas no curto prazo. Isso torna uma empresa tóxica destrutiva, não é? Destrutiva, autodestrutiva, né? Eu prefiro, assim, olhar um longuíssimo prazo, mas eu sou meio ponto fora da curva, né? O povo quer fazer day trade, né? O povo quer fazer a estratégia da borboleta, da águia inversa. Eu tava vendo quando ia chegar esse assunto, não ia dar pra fugir, né? Não dá pra fugir, né? De criptomoeda e de day trade, né? Tem que falar disso. Análise gráfica. Análise gráfica. Diz que é um novo horóscopo, mas é horóscopo para homem, né? Horóscopo para homem, essa foi boa. Mas assim... mas também tem outros jeitos de você ganhar também. Atualmente lá tá... Quanto que tá mesmo a loteria? Tá 100 e... Sei lá, tava milhões? 130 milhões, 180. Cara, quantidade de... Imagina, mas o problema, né? É que nem o day trade. Você vai... É 1 em 1 milhão. Então, assim... 0,01 ganham dinheiro com isso. Sim, não vou fazer isso porque, 1, não sei fazer. 2, minha internet é ruim. Não, assim, eu não consigo competir com um bot que é literalmente 5 andares lá em qualquer banco, fazendo isso à velocidade da luz. Você acha que você consegue ganhar do... Ô, Theo, vamos ser polêmico. E essa moda que tá... A gente mora numa cidade interior, tá todo mundo investindo em Forex. Vocês estão investindo na Forex? Não. Vou perguntar aqui. E o que você acha disso? Que eu fico vendo essa pirâmide. Cara, não, me dá o teu dinheiro que eu vou investir. Cara, isso é um absurdo. Vocês estão vendo isso também nas redes sociais? E aí? Olha, esse é o golpe mais velho do mundo. Me dá... Não, aliás, eu vi um pior ainda. É o golpe do lado do Pix lá. Me dá R$100, eu te dou R$1.000. Assim, what? Não, mas é interessante, né? A gente mora numa cidade do interior aqui, né? Tem 20 mil pessoas. E é interessante que como tá essa de dinheiro fácil, né? Igual o Vital tá falando da loteria, né? E será que isso é exclusivo? Antigamente isso era exclusivo, os golpes eram exclusivos das cidades grandes, né? Parece que a internet globalizou tudo. Sei lá, eu acho que... Com certeza. Mas eu acho que é a mesma coisa da dívida, né? O que é a dívida? Eu quero ter claro, tirando as exceções, né? Mas eu quero ter um prazer imediato, eu quero ter o bem imediato, eu não quero esperar. O que é o day trade? Eu preciso ficar rico agora. Eu quero ganhar dinheiro no curtíssimo prazo. É a esperança de ficar rico da noite pro dia. É uma questão de querer, porque
né? A gente tá dando um monte de dica chata aqui, né? Pô, economizar, trabalhar duro, arrumar outro emprego, ser diligente, investir, ficar estudando. Como assim? Tem que ficar estudando os balancetes das empresas que eu vou investir, pensar estratégia, pensar objetivo de longo prazo, né? E o pessoal não quer nada disso, você quer apertar um botão deixar de comprar o iPhone em 18 vezes. Pois é, então... Mas, ó, você me falou uma coisa interessante. Eu sei como ganhar dinheiro com day trade. Você sabe? Sei. Eu tenho umas maneiras, vamos ver se é a mesma. Vamos ver. É assim, ó. Você fala que day trade funciona, aluga um carro, para do lado de um carro esportivo, tira umas fotos, grava um stories lá, alguma coisa assim para rede social. Depois você monta um curso e aí você tenta vender o curso de como ficar rico com day trade. Aí você mostra foto no carro, foto no helicóptero e funciona, né? Isso funciona na internet. Tem outra maneira também. Vamos lá. Com prova. Você prova que funciona. Você faz, no começo do ano, vários carteiras aleatórias. Várias, aleatórias. Né? Aí, faz umas... E põe lá pouquinho, R$1.000, tá? Cada uma delas. Ou sei lá, um pouco. E aí, 90% delas vão dar água. Uma delas vai ganhar muito. As que deram ruim, você ignora. Essa que deu, você mostra pra todo mundo e fala, compre o meu livro e aprenda. Aí a segunda parte parecida. Compre o meu livro e aprenda a ganhar dinheiro com day trade. Perfeito, perfeito. E tem uma coisa pior que day trade até, que é mexer com opções binárias. Vôlica. Tá ficando complexo o negócio ficando aqui. Complexo. Aliás, explica pro povo aí. Opções. O que é opções? Opções, imagina você quer comprar uma ação, mas você não tem agora o... Olha lá. Olha quem tá lá, mano. O pessoal aqui não tá vendo aqui, que estão passando uns sinais aqui de... já levantaram uma bandeira escrito opções. É interessante essa história do... Como é que funciona opções? Né? Opções é como se fosse nasceu para ser um seguro na Bolsa de Valores, né? Mas não acabou virando um mecanismo de especulação, né? Então você olha uma ação, um mercado, e você fala, essa ação no fechamento dela, daqui 3 meses ela vai estar custando tanto. Aí você vai lá e compra uma opção que te dá o direito de comprar aquela ação daqueles meses ali, pelo aquele valor. E aí, por exemplo, essa opção custa 10 centavos. Por exemplo, você pagou 10 centavos numa opção de comprar Petrobras a R$20 dali 3 meses. E aí acontece que Petrobras cai para R$15. Ou seja, a sua opção não serve para nada. Você vai comprar, mas aí, de repente, a Petrobras sobe para R$50. Opa, aquela opção que você pagou 10 centavos vai te dar o direito de comprar Petrobras a R$20, sendo que o valor atual dela é R$25, é R$50. Ou seja, você ganha um prêmio ali. Então, isso é a questão de opção. O que o pessoal faz com opção? Eles especulam o valor de uma empresa, compra aqui, e aí fica esse 1 centavo que você pagou na opção, pode ser que dali 3 meses ele está valendo 50 centavos. Então, praticamente você vai dobrando o capital. Só que isso é uma tentativa e erro enorme, porque a chance de dar errado, de dar ruim, a gente pode falar merda aqui, né? A gente falou pode, então, a chance de dar merda é muito grande. É um podcast para adultos, né? E falar em dinheiro no Brasil sem falar em merda é difícil também. Certo. Mas é interessante. Então, essa é a pior coisa também, opções. Né? Aliás, tem uma história interessante. Sabe quem mexia com opções? Era uma empresa grande. Essa dia. Os Fontanas, eles quebraram por causa disso, né? Desculpa, tinha que falar o nome da família. Mas assim, o que aconteceu com essa dia, né? Exatamente, começou a brincar com o dólar e real, né? Então eles resolveram fazer apostas, né? Eu posso falar isso porque acho que eu posso falar isso porque é público já, né? E eu li isso na Veja. Bom, então eu acho que eu posso falar sobre isso, né? E então, o que aconteceu, né? Essa dia começou a apostar quando o real estava bom, né? Lembra naquele... Quando o real lá era 50 centavos, lá, um real era 50 centavos de dólar. Rapaz, bons tempos, né? Que não voltam. E essa dia estava apostando, né? Assim, na verdade é uma história muito mais complexa, tem muito mais atores e muito mais políticas esquisitas dentro, mas assim, no geral, simplificando para você e para vocês, sim, Sadia mexeu com opções. E lembra, da noite pro dia, eles foram comprados pela... uma dessas aí. Seara? Tinha Seara. Eles queriam comprar Seara, mas no final eles foram comprados pela Seara. O que aconteceu, né?
grandes empresas quebrou, né? Porque, pô, era uma super empresa. Eu queria botar meu dinheiro, ainda bem que eu não botei meu dinheiro lá dentro, porque eu era moleque ainda. Então, assim, só fui começar a mexer com falar, Investimento. Com investimento de renda variável quando eu fiquei velho, viu? Então, crianças, não tentem isso em casa. Não tentem isso em casa. Eu acho que as pessoas, né? Eu acho que é uma questão conceitual, né? Uma coisa é investir, outra coisa é especular, né? Então, especulação pura e simples, né? É uma coisa que a gente não vai recomendar aqui, né? A gente não recomendou nada. A gente não recomendou nada, mas essa expressamente eu desrecomendo, né? Porque para você fazer especulação, aquilo, você tem que aguentar, você tem que ter muito sobrando ou você tem muita informação ou é muito complicado, né? Então, né, não é o que a gente está falando aqui de investimento. Claro que todo investimento tem uma questão de especular que você nunca sabe quanto vai dar, tal. Mas tem especulação que é pura especulação, que é loteria, né? E isso é complicado, né? Isso tem que ser evitado. É a história da dívida. Assim como você evita a dívida, você evita fórmulas mágicas de curto prazo, porque a chance de dar água é grande, né? Legal. Então a gente já viu como que organiza uma carteira de uma maneira bem rápida, né? E agora essa questão da especulação. Acho que foi muito boa a colocação do Thiago, né? Que quando ele diz, né, que realmente especulação é diferente de investimento, né? Você quer especular? Vai lá na Mega Sena, vai jogar lá, faz outra coisa, né? Que quem sabe dá os seus números. Agora, para investir, escolher boas empresas, né? Escolher fundos imobiliários, como o Theo comentou, né? Ou seja, então eu já consegui pagar minhas dívidas, consegui montar minha reserva de emergência, comecei a investir. E agora, para vocês, eu queria falar o seguinte, legal, aí eu preciso voltar para aquele meu pilar de como é que eu vou fazer para ganhar mais ainda, né? Porque no final o cara fica o cidadão comum, ele está sempre naquela roda de ratos, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que você corre na roda, você trabalha, ganha o teu salário, faz dívida, paga o boleto, trabalha de novo, paga boletos, tal. Eu percebi que o que vocês falaram aqui é possível sair da gaiola do rato, da roda do rato. E aí eu queria que vocês já pensassem no fechamento de vocês. O papo está muito bom, se a gente deixar a gente vai ficar um tempão aqui. Mas eu gostaria que vocês pensassem aí um pouquinho, se a gente fosse fazer um comentário aí para o pessoal que vai assistir, para assistir o próximo, né, para eles sentirem, o que seria esse comentário aí? Bom, o comentário né? Não tente ficar rico de uma paulada só. Não faça dívidas, né? Essa realmente é o segredo da minha família. Não fazer dívidas. Então, assim, eu quero amigo, não faça. Então, o segredo da família é não faça dívidas e faça caixa. Reserva de oportunidade. Isso aí. Não faça dívida, faça caixa. Thiago, já pode... Investir é chato, tá, gente? já comenta aí a questão das suas redes sociais aí, como é que o pessoal... Legal. Bom, só o comentário final, só reforçando que investir é chato, não é legal, né? Legal é gastar, né? Este que é o ponto. Por que todo mundo faz dívida e pouca gente investe? Porque investir é chato e gastar é legal, óbvio, né? Então, requer força de vontade, estudo, perseverança, dedicação, né? Então é isso daí, né? Eu queria, né? Esse é o comentário final, né? Então, mas não desiste muito, porque, poxa, ser livre de dívida e ter uma liberdade, poxa, a liberdade não vem de graça, mas vale muito a pena. E é isso daqui. Posso já falar das minhas redes? Pode. Então você segue ali estou no Instagram, né? Como Thiago Goulart _oficial. Me pesquisa lá, também no LinkedIn. Thiago Goulart, Facebook quase não uso, é o mesmo do Insta aí e tal, e é isso daí, principalmente o Instagram e o LinkedIn. Muito bom, eu vou fazer o meu fechamento. Eu queria só comentar uma coisa, eu acho interessante da questão financeira, né? Eu não acho que investir é chato, acho que investir é legal, tá? Por que eu acho que é legal, né? Porque eu aprendi, assim, faz um tempo já que eu faço esse tipo de aplicação.
E eu sempre faço isso no primeiro dia do mês. Então, no dia do mês eu junto tudo que caiu, tudo, e vou lá e faço. E isso me dá um prazer o resto do mês que eu tô, ufa, esse mês, se der tudo errado, eu já já guardei dinheiro lá e tô garantindo a minha aposentadoria um dia. Porque voltando, não dá para confiar no governo. Quem quiser me seguir, eu tô no Instagram, é alan.siriani. E no LinkedIn, procuram lá Alan Siriani também. E, Theo, tá com você. Quer deixar suas redes sociais, fazer algum comentário final? Olha, é o seguinte, se você receber algum Theo Nishimura nas redes sociais, você está sendo enganado, porque eu não tenho lugar nenhum. Então, fechou. Maravilhoso. Querem falar com o Theo? Pode mandar uma mensagem pro Thiago. Enche o saco. Eu passo o recado pra ele. Passa o recado. Ou mande uma correio para a Caixa Postal 77528. Eles estão rindo, mas não tem nada a ver o número. Existe mesmo? Esse negócio você inventou agora. Existe, Tá bom. Você criou um do podcast e nem avisou. Cuidado, hein? E é isso, pessoal. Esse foi o MentorCast. Obrigado, Alan, obrigado, Theo. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando a gente, tá ouvindo a gente.